posto mais ou menos o... Ai, gente, não foi mais. Muito bem. Ainda bem. Vamos lá, vai ser um lugarzinho aqui no nosso lado. Eu fiz de saúde. Ah, não podia. A gente ganha um rebuff. Vini Júnior. Não sei nada. Vou pegar que dá um carro, bora lá. Pegar um carro e é só um dia não sei. Tem vários vídeos fazendo. Se você
Ai, meu Deus do céu, velho. Ah, como é mais rápido? Eu tô querendo mais rápido. O nome dele. Não sabe como é. Deixa eu aqui se inscrever. Se não posso nem botar muito direito. Toda 11 horas da manhã eu vou postar vídeos, tá? Todas as manhãs. 11 horas. Pegar matéria. Vou pegar o minha lá. Brincadeira. 6-7. Nome verdadeiro é 6-7.
até aqui. Eu tô cansado. Eu vou descansar. Eu vou descansar da igreja. Aí, não se esquece de deixar o like e comentar. Vocês estão mais fortes que eu. Comenta quanto que vocês estão. O jogo é saúde para elefante. Então, aqui foi o vídeo. Se você gostar, deixa o like, se inscreve, deixa o sininho.